Olá, iniciamos mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, que é um projeto do Instituto Hermenêutica Jurídica, que conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de instituições comprometidas neste estudo transdisciplinar das relações entre o direito e a literatura. No programa de hoje abordaremos a obra Lavoura Arcaica, de Nassau Radwar Nassar, e para isso contamos com a presença da Raquel Fabiana Sparenberger, que é professora do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas, e Marinês Kuntz, professora do curso de Letras da Fevale e de outras instituições. Enfim, para dar início ao nosso programa, como é de praxe, eu pediria para a Marinês fazer um resumo do nosso Nassar, da nossa Lavoura Arcaica, né? Que também é o mesmo autor de Um Copo de Cólera, né? Por favor. Bem, Lavoura Arcaica, de Radwar Nassar, vai contar a história de André, um rapaz de 17 anos, filho de uma família de origem libanesa, extremamente patriarcal, com rígidos códigos morais e éticos. A história, narrada em primeira pessoa, se divide em duas partes. A primeira, a partida, na qual André, então, encontra o irmão em uma pensão, onde ele se hospedara após ter fugido de casa. E durante este encontro, então, haverá essa conversa entre os irmãos, o irmão mais velho, que é o Pedro, pedindo a André que retorne ao lar. E André, por sua vez, então, vai narrar o motivo de sua fuga, que é justamente sua relação incestuosa com a irmã caçula, Ana. Em flashback, ele faz alguns retornos ao passado, narrando cenas da infância e justamente sua relação com a irmã. Na segunda parte da obra, intitulada O Retorno, André narra então a recepção da família a ele, quando então retorna, e a festa que é preparada para festejar a volta deste filho, semelhante ao filho pródigo. Nesta festa, justamente, então, a uma certa altura, Pedro, o irmão mais velho, revela o segredo de André e Ana, e o pai, então, em um acesso de fúria, ataca a filha no meio de uma dança que é típica daquele grupo. Muito bem. Agora, é um prato cheio, né, Marinês? O livro é um prato cheio de figuras da Bíblia, da mitologia, da própria questão da psicanálise, e nós vamos falar sobre isso, né? O livro, nesse sentido, é um prato cheio. Raquel, o que nós poderíamos falar em Lavoura Arcaica no plano de uma leitura útil para o direito? Eu acredito que, a partir da própria exposição, o livro traz muitas riquezas, muitas discussões que podem ser feitas no campo do direito, né? Principalmente na atualidade, questões muito vinculadas à família, à tradição, questões culturais e também, obviamente, essa relação, né, incestuosa, que para muitos é esse o foco principal, né, do livro, a relação em que o André mantém com a sua irmã. Para outros, todavia, esse envolvimento entre irmãos se dá justamente numa tentativa de romper com o estabelecido. E aí nós poderíamos realmente fazer uma certa analogia, uma certa comparação com as tradições também do próprio direito, né? Claro que teríamos que fazer isso com muita profundidade, mas seria possível. A questão da família também, né? Algo que fica muito latente, essa presença do pai, as diretrizes impostas, né, pelo pai aos filhos, o tipo de valores que são pregados ali, isso também poderia ser uma discussão feita no campo do direito, a construção da identidade desse filho ali, né, forçado a seguir determinados padrões culturais, até por ser uma cultura
o pai libanês, então aquela cultura libanesa imposta dentro de determinados padrões de comportamento, e se vê muito que isso, essa relação incestuosa, essa fuga, é justamente na tentativa de fugir disso, né? De fugir um pouco desse padrão, dessas crenças que são ditas ou que são semeadas, que é a própria ideia de lavoura, né? Semear determinados padrões comportamentais. E aí toda a relação, que para mim também é interessante, psicanalítica, que é possível de ser feita à luz do direito também. Há toda uma questão entre civilização e barbárie, né? O processo, há uma espécie de... O arcaico, daria para dizer, Marinês, assim, ou também Raquel, que é uma espécie de estado de natureza, faltando o processo de interdição da lei, ou como que se poderia, nessa passagem do arcaico para o moderno, ou ele não existe? A questão da lavoura arcaica, justamente, ela remete a essa questão atávica, né? Essas tradições que são construídas culturalmente e passadas de geração em geração. E é nesse aspecto que o pai é extremamente enfático. E, inclusive, as imagens desta narrativa que corroboram esta influência da tradição são muito marcantes. Por exemplo, quando ele vai falar da mesa, a madeira, né, com a qual foi construída esta mesa. Então, tantas mãos que fizeram esta mesa, a árvore que cresceu, a natureza que gerou o semear, o colher, né? E ele vai dizer em certo momento que não é só semear, mas é por meio do semear e do colher dos outros que nós estamos aqui, né? Então, ou seja, existe esta questão da continuidade, e a todo momento o pai vai dizer e vai tentar justamente disciplinar seu grupo familiar para que as paixões não se sobressaiam, para que o corpo seja esquecido, para que este corpo seja silenciado, não é? E ele vai justamente fazer essa disciplinarização por meio da tradição, por meio do discurso bíblico, por meio de discursos que vêm da ancestralidade. Que é o modo dele tentar fazer isso, Raquel? Exatamente. Tem também uma passagem do livro que demonstra a força disso e como isso é passado pelo pai aos filhos, e principalmente ao filho mais velho que segue, né, essa tradição com maior intensidade. Aí tem uma passagem que é muito interessante, que está na página 156, que define um pouco a esquerda e a direita da mesa, justamente, né? Quem está à esquerda da mesa significa aquela cicatriz, né, do galho da anomalia, que seria o lado onde está a mãe, e do outro lado aquela ideia dos mais fortes, aqueles que seguem realmente essa tradição, essa crença passada efetivamente pelo pai aos seus filhos, né, e aos seus filhos, ou a uma tentativa de continuidade, e ao mesmo tempo uma circularidade, né, que também faz com que o André se revolte com esse tipo de cultura, esse tipo de tradição que é imposta, porque ele percebe que ele não quer isso, né, para ele. Eu perguntaria, o livro, em termos de... é um romance, enfim, ele não é... É possível identificar, digamos, pela sua linguagem, uma data, um período da história brasileira, ou isto deliberadamente é deixado para interpretação em aberto? Ele não tem uma data, né? Ele não situa no tempo exatamente. No entanto, a gente percebe, é um Brasil rural. Por isso, né? eu queria você falar sobre isso, e depois isso para o plano do direito também. Diga, Marinês. É um tempo ainda em que a família é justamente este centro, os filhos todos estão em casa, uma família numerosa, são 7 filhos, não é? E todos trabalham
para o bem comum do grupo, né? Então isto é de um tempo em que justamente a estrutura familiar se organizava assim, os filhos não saíam de casa. Inclusive todo o discurso do pai se dá nesse sentido, da união e da parte, vamos dizer assim, do dever de cada um na manutenção desta família. Tanto um dever laborial, porque todos devem trabalhar, e o trabalho é um dos pilares desta organização familiar, assim como o comportamento ético e moral que é exigido dos membros desse grupo. Agora, o trágico é justamente a inevitabilidade desta história, para onde ela caminha, né? André, em algum momento, ele diz, não adianta fugir da família, caminhamos sempre para o nosso lar. Então ele tenta fugir, ele tenta, mas ele retorna. E isso se dá também, se é evidenciado nas palavras do irmão mais novo, na noite em que ele retorna, e ele diz, eu também quero fugir e eu vou fugir. Eu não quero esta prisão, eu quero viver os prazeres do corpo, da carne, eu quero conhecer o mundo e eu não falharei como você. Poxa. De fato, não existe uma época, né, que se perceba de uma forma latente, mas se ele foi escrito em 75, pode-se também, né, se pensar que vivíamos ali num momento de ditadura militar também no Brasil, né? Então, há algumas leituras da própria obra que também levam a pensar um pouco esse momento da história brasileira, se é que realmente, né, se começou a ser escrito ali, se terminou ali. E isso, claro, não fica muito presente no livro, essa parte da história, da ditadura militar, mas também nos faz perceber que é um momento de sufocamento de algumas ações e também uma tentativa de reagir a isso. Então, se tu pegas esse momento da história que vivemos no Brasil em especial e também o que o livro retrata, é possível fazer essa análise, embora, claro, não seja latente. E, de fato, é num espaço rural em que isso acontece e que para também uma leitura que hoje se pode fazer, é hoje uma tentativa um pouco mais complexa de se estabelecer ainda alguns padrões, né, como talvez e a lei livro enquanto processo reflita. E a questão da lavoura arcaica, e eu falo, entende, no sentido da lei enquanto interdição, no papel veja que ali ocorre um incesto. Veja que por que se proíbe o incesto, por que a lei tem o papel de interdição? Não há um aspecto simbólico forte na obra, nesta relação do pai com a família, o papel do pai e Estado, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, a necessidade de conseguir superar, digamos, essa opressão que o pai, enquanto interditor, exerce, no sentido de que ele mesmo tem que ser interditado também? Acho que sim, com certeza. Eu acho que tem algumas passagens assim fascinantes. Esse é o papel da democracia? Esse é o papel... A interdição da interdição, poderíamos falar assim? Exatamente. Tem algumas passagens do livro assim que são muito interessantes nesse aspecto, né, do porquê que as relações com a irmã acontecem justamente dentro da capela, né, que seria um lugar sagrado também, né, e que sempre foi passado pelo pai a essa família, que isso se constituía também num lugar sagrado. E claro, eu acho que o André, nesse livro em especial, ele tenta mostrar que isso seria possível, ou seja, teríamos que romper com um pouco desse caráter agressivo num tipo de educação que o pai passa, que me faz, inclusive, violar uma das coisas mais sagradas, que seria uma relação amigável, amorosa com a minha irmã, e eu passo a violá-la, né? Mas tem também uma questão interessante, que ela aceita isso. Ela gosta disso, ela quer isso. Então, é uma sensação realmente de que todos ali se sentem um tanto massacrados por uma certa opressão, né, paterna. Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo aqui com a Marinês e a Raquel o livro do Raduan
Nassar, A Lavoura Arcaica. Há um filme também sobre esse livro, né, que pode ser encontrado nas locadoras, mas obviamente que o livro é muito mais rico que o filme. Então, em termos assim de colocação do livro dentro da literatura, nós temos várias correntes, enfim, nós temos parte da literatura, do papel, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, que vai relatar o papel matriarcal, depois Érico Veríssimo, o matriarcado, o papel na sociedade. Aqui, Lavoura Arcaica, há o papel do patriarcado? Como é que você veria isso? Eu penso que assim, a figura do pai, né, como representante de uma, vamos dizer assim, de uma tradição, né, talvez pudesse dizer judaico-cristã, mas também, se a gente pensar na religião muçulmana, também se dá isso, não é? E eu penso que a obra fala de arcaico em dois sentidos. Pois, diga lá. Eu penso que arcaico, sim, por esta disciplina que este pai, esta figura central do poder, ele detém o poder, não é? É ele que profere os sermões, é ele que vai estabelecer as regras da família. Ele que interdita. Ele que interdita e que aceita a volta ou não deste filho, não é? Mas ele aceita a volta deste filho mediante um comportamento adequado a esta família. Então eu penso que esta é um comportamento arcaico, vamos dizer assim, ele traz uma linhagem arcaica, daí vem um dos filões do arcaico. Mas arcaico também me parece ser a relação de Ana e André. Porque esta questão do incesto, ela não é nova na humanidade. Ela existe há tanto tempo quanto existe o homem. Então eu penso que são duas linhas, dois arcaicos que aqui se embatem nesta obra. Esta revolta de André em relação a este pai totalmente autoritário, que não permite o diálogo, e isso ele vai dizer, né? Não há diálogo. Quando ele retorna, ele fala isso para o pai. O incesto é uma resposta do André à negação de tudo, inclusive do corpo. Quer dizer, este corpo que é negado, na verdade, ele existe. E ele diz, eu revirei as roupas do cesto de roupa suja. Eu sei a dor e as angústias de cada um daquela família. Eu conheço a família melhor do que qualquer pessoa. É como se ele estivesse em busca dos direitos do próprio corpo. Existe até uma passagem que enfatiza um pouco isso. Sim. Né? Eu tive tanto tempo velado tudo isso, então agora eu vou em busca do desvelar, né? Do me descobrir diante de toda essa, como diria o Vará, essa castração, né? Que sempre me foi imposta. Então, é uma leitura importante para o direito também por isso, né? Porque o direito também busca desvelar alguns fetiches, algumas tradições que nos são impostas. Talvez a voz do próprio sujeito, né? E o André, que o sujeito está nascendo, quer dizer, ainda não há sujeito no arcaico. Não há uma identidade, não há uma identidade própria, ele tenta, quando sai, ir em busca justamente dessa identidade. Quem sou eu, afinal de contas? Porque o sujeito, porque veja só, o sujeito é uma invenção da modernidade, né? Exatamente. Uma lavoura arcaica, se nós pensarmos na noção de sujeito, o sujeito é uma construção, talvez, bem complexo isso, porque no momento em que o André faz um questionamento das próprias estruturas, então é como sujeito da modernidade que vem, mas ao mesmo tempo também ele vai cometer um incesto. Inclusive, arcaico, moderno, pós-moderno. Na verdade é um sujeito que se coloca, ele precisa em algum momento dizer não a esta instituição arcaizante que é a família. E é muito interessante a questão do espaço também nesta obra, né? A casa, o espaço. E a casa velha e a casa nova. E onde vai se dar justamente o incesto é na casa velha. E isto é simbólico. Isso é bem simbólico. Por quê? Né? Porque, de certa forma, transgride, é o espaço
perfeito para dizer não à tradição, porque esta casa era a casa do avô, e o avô representa a ancestralidade, e é lá que ele vai dizer não, e é lá que ele quer viver, e ele propõe isso, tua irmã, é na casa velha que eu quero viver o prazer. Eu faço uma pergunta para vocês duas, isso não é um forte grau de pessimismo do fatalismo do autor, na medida em que para você, isso é bom para o direito também, Raquel, para você romper com as estruturas, você acaba você acaba fazendo para romper com uma estrutura, você rompe com as próprias possibilidades da própria democracia, ou seja, é impossível fazer rompimentos sem pagar um alto custo, ou seja, sai da a destruição mesmo. Casa velha, nesse caso em incesto, especial parece que sim, né? Que é um que pouco pela obra a sensação que se tem é isso, é uma tentativa de fazer com que esse antigo, essa tradição, esse velho, ela precise ser realmente violada, né, para poder nascer uma nova perspectiva. Pois o violar aí tem duplo sentido, né? O violar no sentido mesmo viola a lei, viola a irmã, viola família, o velho. O sagrado, né? O sagrado, interdito, vai contra que a obra traz, né? Muitas vezes o termo profanidade, né? Porque é o que ele se transforma, na verdade, o sagrado e o profano ali num embate para poder romper com uma tradição. O corpo e o desejo, a paixão vistos como uma doença, algo pernicioso que precisa ser combatido, né? E ele, então, André vai dizer, não, é sobre este corpo que eu vou erigir a minha igreja. Né? E é engraçado porque ele um pouco retoma o discurso bíblico, né? Claro. Quando ele volta para casa, existe uma passagem que é necessário limpá-lo, né? Limpá-lo do que simbólico banho, do né? simbólico, né? Como se ele estivesse rompendo com algo que foi tão degradante para aquela família que ele é preciso limpá-lo, e ele é considerado um doente quando ele retorna. Mas eu pergunto, Raquel, em termos de direito, uma das grandes conquistas do direito é a secularização, exatamente a laicização, né? E a secularização, isto é, a separação do direito da moral, isto é, esta razão prática que domina as nossas relações cotidianas não pode ser o modo de você, na esfera pública, fazer democracia. Então, nesse ponto, há uma luta todo o tempo também de André pela secularização, no sentido de separação, de ruptura. Sim, exatamente, uma tentativa até porque o irmão também mais novo sente a mesma coisa, né, sente que precisa romper com aquilo, e inclusive ele diz, eu quero viver a minha vida, eu quero andar pelo mundo, eu quero viajar, eu quero conhecer novos lugares, e é justamente nessa tentativa de que nasça o novo. Eu pergunto para vocês duas sobre porque essa discussão sobre secularização que está presente, o arcaico é o dessecularizado, é o velho, essa discussão, por exemplo, no Brasil, a discussão sobre o aborto e a força que isso tem, que volta a todo momento. Céus, nós estamos no século XXI e nós estamos discutindo quem é contra, quem é a favor do aborto. Esquecem que é, na verdade, uma outra discussão, uma questão de saúde pública, porque por exemplo, fechar os olhos àquilo que se sabe que é feito não é solução, né? Proibição sabemos que não resolve. Claro. E aqui eu acho que acontece isso também, a presença do interdito, aquilo é velado, acontece, o corpo está lá, não há como fugir dele, ele está velado. E o interessante é que ao final, justamente, esse discurso do pai, além de ele ser ao longo de toda a narrativa questionado por André, quando ele fala para o irmão que eram inconsistentes os sermões do pai,
E quando ele apresenta um fim alternativo para aquela, a história alternativo para a história do faminto, em que ele diz justamente, a paciência tem seus direitos, o que acontece ao final da história que corrobora justamente penso que essa tentativa de secularização e laicização do processo, separação, é que o pai se entrega à paixão. Ou seja, todo aquele discurso arcaizante não é suficiente para refrear o próprio pai. Ele diz, as rédeas se soltaram. Perfeito. E ele, então... Perfeito. O filho acho que consegue demonstrar isso, né? Que há possibilidade de ruptura e ele resiste muito a isso, mas chega a um ponto que ele percebe que, bom, é possível, né, abrir um pouco dessa tradição ou assumir que ela existe. Pode falar nisso, tens 1 minuto para complementar isso, depois eu vou dar 1 minuto para a Marinês, para a gente estar chegando, tá bom? Está chegando no final, continue. Então é justamente isso, né? Essa tentativa de percepção que o pai tem ao final, de que embora então o filho voltando, né, e se adaptando a algumas regras que lhe foram exigidas para esse retorno, mesmo assim se percebe então na obra que é possível, né, que é possível abrir um pouco essa tradição para poder fazer com que as coisas também tenham continuidade. Você acha que a Constituição brasileira ajuda nesse processo de secularização ou nesse... Depende, né? Acho que a Constituição enquanto texto, sim. Agora nós, intérpretes, sujeitos, é que precisamos avançar nessa perspectiva, ou seja, de ver que o novo está aí e de que algumas coisas precisam avançar nessa perspectiva. Então, eu, por exemplo, entendo... o sujeito, ele é importante nesse contexto, né? Entendo... Como foi aqui, né? E como senão não avançamos. A nossa Constituição, acho que ela permite isso. O Estado Democrático de Direito tem um alto grau de secularização. Marinês, para conclusão, assim, por que ler essa obra? Bem, essa é uma obra riquíssima, ela traz imagens de uma elaboração de linguagem, assim, um alto nível, é uma das grandes obras da literatura brasileira, das literaturas em língua portuguesa, eu diria, né? E justamente esta primeira pessoa que se enuncia e que num processo narrativo que envolve o leitor de uma maneira tal que por vezes falta ar. É como se fosse um jorro de linguagem e de descobertas, de desvelamento desse universo familiar. Nesse jorro de linguagem nós chegamos ao final. Eu quero agradecer a participação da Raquel Sparenberger, que é professora da Universidade de Pelotas, a da Marinês Kuntz, né, que já fez outro programa conosco, que é professora da Fevale, e todos os que nos acompanharam, que nos acompanham pelo Brasil afora, Direito e Literatura, do Fato à Ficção, um projeto que deu certo, um projeto do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, do IHJ, né, Instituto Hermenêutica Jurídica. Acesse www.unicinos.br/Direito e Literatura, baixe os nossos programas, é gratuito, e também mande cartas, mande e-mails para ihj@ihj.org.br. Nós não somos arcaicos, né? Mas se você ainda quiser usar métodos mais arcaicos, mande-nos uma carta ou fonograma, telegrama, nem sei se a gente faz isso ainda. Até mais, até breve.